Vamos então à nossa entrevista de hoje com o Maurício Velasco, que já está aí ao meu lado. Maurício Velasco, uma boa noite para você, muito obrigado por aceitar esse convite e já pode começar aí fazendo a sua apresentação aos nossos espectadores. Boa noite, Lincoln. Obrigado pela oportunidade, parabéns pela CIA Notícias, pela democracia de colocar os candidatos aí para mostrar um pouco do que são, dos seus projetos e fazer uma apresentação. O meu áudio está chegando bem para ti aí? Perfeito. Joia. Um abraço ao Paulo Tertulino, aí, grande amigo nosso aí que não perde um programa. Lincoln, eu coloquei meu nome à disposição como opção de voto para deputado federal para representar a região de Cianorte em agradecimento por tudo que Cianorte fez por mim. Eu fui muito bem acolhido na cidade, eu fui muito bem acolhido na região, eu tenho grandes amigos aqui e entendi que era necessário colocar meu nome agora. Essa candidatura ela não é de agora, foram anos de preparação. Eu me graduei em Direito, eu faço curso de especialização em Gestão Pública. Na prática, eu trabalhei como assessor parlamentar no Rio Grande do Sul, eu trabalhei como assessor parlamentar na Câmara de Vereadores de Cianorte, eu por vários anos trabalhei como secretário parlamentar nomeado em Brasília, atendendo a região inteira aqui. Então eu vivencio os problemas do povo aqui, da nossa gente aqui. Então a gente tem um pouco de conhecimento, né, do que precisa ser feito para tentar melhorar a vida da nossa gente. Desde que eu cheguei em Cianorte, eu participei de vários movimentos, movimento Cianorte pela Paz, movimento em prol dos animais, movimento para melhorar a saúde da qualidade do nosso hospital, dos nossos hospitais, né? Então a gente esteve sempre em busca de fazer o que era melhor para a nossa cidade. Em 2012, ajudei a montar o projeto de governo do Flávio Vieira, que infelizmente perdeu a eleição naquela época. Incorporamos o hospital regional dentro do programa dele. Inclusive, eu e o Augusto Laporte, que foi vice dele na época, a gente brigou com o Flávio, porque a gente queria 200 leitos, 300 leitos, e foi uma discussão meio que interna nossa ali, colocamos 240 leitos. Esse projeto está registrado lá no programa de governo do Flávio de 2012, disponível para quem quiser ver pelo site do TSE lá. Acabou, graças a Deus, sendo encampado por outras pessoas, como o Bongiorno, como o Marcão, agora prefeito nosso aí, e é uma realidade que está sendo trazida para a nossa população aí, entende? Acho que seria basicamente essa aí a minha apresentação. Outra coisa que eu acho também é muito injusto uma mulher trabalhar igual a um homem e receber menos que o homem, entende? Nós temos que tentar mudar isso. Pessoas de cor serem discriminadas porque são negros, porque são amarelo, porque são vermelho, entende? Essas coisas a gente tem que mudar, tem que pregar um novo conceito, uma nova realidade dentro do Brasil, e isso vai ter que ser feito através da educação. Muito bem. Legal. Nós temos vários candidatos, tanto a deputado federal como a estadual, aqui em Cianorte. Então, as pessoas não vão poder se queixar de falta de opção. Temos 7 candidatos a deputados estadual e temos 5 a federal. Esse alto número, Velasco, também faz com que as pessoas se confundam. Muita informação também pode ser desinformação. Eu queria que você falasse da importância das pessoas votarem em candidatos locais e qual é o seu diferencial em relação aos seus concorrentes. Uhum. Lincoln, eu vou ter que discordar de ti nessa questão. Pelo seguinte, eu acho que não faz sentido exigir que a população local vote em candidatos de Cianorte. Por quê? Veja bem, todos os candidatos de Cianorte estão atrelados de alguma forma com alguém de fora. E isso a gente percebe visivelmente no material de campanha de cada um deles. O que as pessoas têm que procurar é olhar as propostas, analisar as candidaturas e ver qual o melhor candidato na concepção do eleitor, na concepção daquilo que eu acredito. O eleitor não tem que votar porque o fulano é seu vizinho, ou porque o amigo ou o parente indicou. Tem que votar porque ele analisou as propostas daquele candidato e viu que aquela é a melhor opção. Vou te citar um exemplo aqui. Veja a condição do prefeito de Cianorte. Ele não apoia nenhum candidato da cidade. Nem eu, nem o vice-prefeito dele, nem ninguém. E essa é uma opção pessoal dele. Né? Ele entende que os candidatos que ele apoia representam melhor aquilo que ele procura. Entende? E ele está certo, é assim que deveria ser.
entende? O que eu não concordo é com o apoio cruzado, onde um candidato de um partido apoia um ou mais candidatos de outros partidos, porque isso já é infidelidade partidária. Isso mostra que o candidato quer entrar para legislar sem ter pelo menos um pingo de ética, entende? Eu apoio o Marquinhos Júnior, PM, para estadual, número 77.380, mas ele é do meu partido. Por que eu apoio ele? Porque eu entendi que nenhum candidato local apresentou as propostas que eu entendo que seja melhor para Cianorte, entende? E o Marquinhos tem dezenas, basta ver nas redes sociais. Ótimo, uma ótima análise, uma pontuação. Se você for eleito, Velasco, qual vai ser aí o foco se você for um deputado federal? Essa é uma pergunta sensacional, Lincoln. Muito obrigado pela oportunidade de me permitir responder ela. O Brasil precisa de uma reforma política, né? Nós temos que acabar com várias reeleições, permitir no máximo uma eleição e uma reeleição para o mesmo cargo, isso para qualquer seja para vereador, para prefeito, para governador, para deputados, para presidente, para acabar com permitir a renovação. Nós temos que fazer uma reforma administrativa dentro do país, o Brasil precisa disso, reaproveitar melhor os funcionários, enxugar a máquina pública, isso eu vou bater em cima. E nós temos que fazer uma reforma previdenciária. Tem que ser feito um recálculo do fator previdenciário para que o trabalhador rural, o trabalhador braçal, o trabalhador menos favorecido possa ser melhor beneficiado com sua aposentadoria, entende? Mas eu entendo, Lincoln, que a gente não pode focar apenas numa pauta. Por exemplo, se eu sou empresário, eu vou focar só no empresariado ou somente no ramo daquilo que eu produzo. Eu acho que isso é errado. O parlamentar tem que enfrentar todas as pautas necessárias e ter coragem de enfrentar aquilo ali. Seja a pauta gay, seja a descriminalização da maconha. Não interessa como é que vai ser a posição dele, pessoal, se ele é contra, se ele é a favor. Mas ele tem que enfrentar aquilo ali. E isso só se consegue aqueles que têm coragem para fazer isso. Pessoas que chegam lá carregadas por grupos políticos ou que devem favores a outras pessoas, outros grupos, para conseguirem se eleger, jamais vão conseguir fazer isso, porque eles estão atrelados o voto deles com esse pessoal. Então a pessoa tem que ter uma certa liberdade para poder decidir tranquilamente essas questões. Muito bem. Acho que seria isso o que eu colocaria no meu mandato, entende? Sim. E qual é a maior Lincoln, travou você aqui para mim. dificuldade, Velasco? Acho que deu uma falha na internet aí. Qual é a maior dificuldade de uma campanha explosiva na campanha? Você conseguiu ouvir minha pergunta? Não. Não? Refaço ela então. Qual é a maior dificuldade de uma campanha de nível estadual, né, onde você tem que visitar, ou pelo menos tem esse espaço para buscar votos de 399 municípios, e qual é a parte mais ouvir a gente, né? Uhum. Lincoln, esse ano eu estou vendo na política uma coisa que eu nunca vi nesse todo o tempo de vivência política que eu presenciei e participei. Não está se conseguindo fazer valer a democracia. Eu vou te dar um exemplo aqui. Várias e várias empresas de Cianorte abriram portas apenas para candidatos milionários, candidatos que já estão eleitos ou que receberam muita verba de fundo de campanha. O que coloca em dúvida a seriedade com que esses empregadores tratam a democracia, de que eles tanto falam. Às vezes botam a bandeira do Brasil na frente do comércio, botam a bandeira do Brasil na frente da sua empresa, mas eles não deixam a democracia prevalecer. Será que os funcionários dessas empresas foram consultados se queriam ou não ouvir algum candidato? Ou isso é apenas uma forma daqueles que têm mais seguirem usando e direcionando o voto da classe trabalhadora? E essas coisas não podem acontecer. O funcionário tem que se dar conta do seguinte: não importa se o patrão é bom para ele, eles têm direito de ouvir quem eles quiserem. Os trabalhadores dessas empresas não estão recebendo nenhum favor em receber em dia ou ter um salário bom.
eles também estão deixando os empregadores deles ricos, entende? Então essa é a maior dificuldade que eu estou sentindo nessa campanha. Uhum. E o fator positivo? O fator positivo é que as pessoas estão mais abertas nas suas residências a receberem os candidatos, embora com um pouco de desconfiança, mas está sendo muito positivo, muito gostoso fazer essa visitação pedindo o voto. Velasco, a gente vê que as pessoas deixam para decidir, para escolher os candidatos, os deputados, os vereadores, no caso de eleição municipal, sempre na última hora. Parece que se interessam mais pelos cargos do executivo, no caso o prefeito, o governador e o presidente. Qual é a importância que você destaca para a gente aí do poder legislativo? Lincoln, as pessoas têm que se conscientizar que o poder legislativo é quem dá as cartas no Brasil. Infelizmente ou felizmente, por exemplo, o presidente tem que fazer tudo aquilo que está na lei. Ele não pode fazer nada fora da lei. Quem cria a lei é o legislativo. Se deixar omisso, se o legislativo não criar determinada lei para esclarecer ou para resguardar determinado direito, vai acontecer o que está acontecendo agora. Vai tudo para a mão do STF decidir. Hoje o STF está governando o país. Por quê? Porque a lei não é bem clara, ou porque a lei não é bem específica, ou porque não existe lei para aquilo que tem que ser feito, entende? Ou então, às vezes por omissão do próprio poder legislativo. Do próprio poder legislativo, pela falta de coragem de enfrentar aqueles assuntos. Então eles jogam a bomba para quem? Para o cara decidir. Veja esse caso da enfermagem aí. Isso aí, para mim, é a maior politicagem que existe. Foi decidido que o piso seria feito, o legislativo sancionou, o presidente sancionou, mas eles sancionaram sabendo que a bomba ia cair na mão do STF, entende? Para botar a culpa, talvez, né? E quem que paga por isso? As pessoas que estiveram na linha de frente, quando muita gente estava morrendo aí, né? Infelizmente... Uma injustiça absurda, né? Um absurdo. Então a gente tem que ter coragem para enfrentar isso aí. E para brigar com as pessoas lá dentro, tem que botar uma pessoa lá que pense talvez fora da caixa, fora da casinha, para enfrentar essa gente que está lá, entende? E, infelizmente, é isso que acontece no nosso país. Velasco, chegou o momento, então, de você fazer o que todo político gosta, pedir o seu voto e fazer as suas considerações finais. Desde já eu quero agradecer imensamente o seu tempo aí, eu sei que é corrido demais, mas você se disponibilizou a falar com o nosso público. Nada, Lincoln, é sempre um prazer estar na companhia de você aí. Eu até quero te parabenizar por você fazer parte da Academia Cianortense de Letras, que eu não pude parabenizar pessoalmente, né? Eu acho sensacional. Eu queria que as pessoas refletissem com relação à democracia. Existe democracia num país em que a população passa fome e se destina 6 bilhões para a eleição de milionários? Isso eu estou falando do fundo partidário. Veja bem, são 145 milhões de reais gastos por dia durante todo o período eleitoral. Eu vou citar exemplos aqui. Rubens Bueno, uma pessoa que eu gosto, que eu trabalhei, R$1.700.000 para fazer sua campanha, enquanto a Thaís Barcelos, do mesmo Cidadania, do mesmo partido, recebeu 30 mil. PSB, Luciano Dutti, 2,5 milhões, enquanto a Márcia Barauese, R$1.195. PL, Felipe Barros, 2.200.000, enquanto Gabriel Beruti recebeu R$2.500. Vou citar da esquerda, PT, o NVR, R$2.005.000. Glaze, R$2.200.000. Tadeu Venere, R$1.200.000, enquanto o Gerson Laerte, lá do interiorzinho, lá, R$5.500. Vou mais ainda, progressistas, R$2.050.000 para Cristiane Ared. Tião Medeiros, R$2 milhões. Isso tudo basta as pessoas entrar no site do TSE e pesquisar. Nós estamos falando, Lincoln, daquelas pessoas que dizem que defendem a democracia, mas não exercem a democracia dentro do próprio partido delas, entende? Então essas coisinhas aí, esses detalhes, as pessoas têm que analisarem e olhar e ver que não existe igualdade, não existe democracia. É muito difícil competir com as pessoas que mandam na máquina, entende? Então, para a gente poder tentar mudar tudo isso e contra o fundo eleitoral, eu peço o meu voto. Maurício Velasco, deputado federal, número 7741. Muito obrigado, meu amigo.
Eu que agradeço, Maurício. Tenha sucesso na sua caminhada, faltam poucos dias e vai ter muita sola de sapato para gastar ainda, muita saliva também para pedir voto. Um grande abraço, sucesso Deus na abençoe. corrida. Sucesso aí. Valeu.